Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira. A idolatria está perto de nós. Lá em Deuteronômio 4, Moisés lhe dá várias instruções para o povo referente à adoração, em adorar outros deuses além de Deus, coisas que envolviam a adoração. Para a gente, na nossa época, nos nossos dias, ainda mais a gente que vive aqui no Brasil, isso pode parecer algo que não faz tanto sentido, que não tem tanto peso, é algo que pode ser ignorado, já que para nós, na nossa cultura, não é comum as pessoas adorarem outros deuses em templos, não é tão comum a adoração a Baal, a Moloque. Mas se a gente olhar o contexto daquele povo, para eles isso era comum. Eles estavam inclinados a ter esse tipo de atitude, a ter esse tipo de adoração. Moisés estava falando a um povo que lutou contra a idolatria desde o início, mesmo depois de aceitar a aliança de Deus no Monte Sinai. E o coração daquele povo não estava no lugar certo, e o lugar certo era em Deus. Aquele povo tinha uma tendência a cair nesse tipo de pecado, nesse tipo de adoração. E por isso a gente precisa lembrar que cada pessoa tem uma tendência a adorar certas coisas diferentes. O mesmo tipo de tendência que pode ser pra mim é que eu possa ter uma adoração se eu me deixar ser guiada pela minha natureza carnal, pode ser diferente pra você a sua inclinação, se você se deixar se guiar pela sua natureza carnal. Cada pessoa pode adorar uma coisa diferente, de uma forma diferente, mas ainda assim é uma adoração quando é colocada em primeiro lugar, quando está acima de Deus, quando temos outros deuses, quando adoramos. E uma das principais razões para que o povo adorasse imagens era porque as nações ao redor deles adoravam deuses de madeira e pedra, e acreditavam que isso era necessário para garantir a fertilidade da terra. Muitas vezes nós nos deixamos ser influenciados pela nossa cultura, pela nossa sociedade. Muitas vezes não analisamos o que fazemos, não analisamos o que está em nosso coração, como foi falado na lição de ontem sobre se autoanalisar. E muitas vezes nos deixamos nos enganar, muitas vezes caímos e adoramos outras coisas sem ser a Deus. Coisas que muitas vezes a cultura, muitas vezes a sociedade nos apresenta como sendo até algo normal. Por exemplo, de algo normal na nossa cultura, adorar, por exemplo, atores, cantores, adorar artistas, adorar o dinheiro, adorar profissões, idolatrar profissões, sabe? São inúmeras coisas que podem ser adorações e que muitas vezes a cultura e a sociedade acha que tá tudo normal e pra eles está normal, mas pra quem conhece a palavra de Deus sabe que não é o certo. E isso é colocar algo no lugar que Deus deveria estar ocupando. Deus tem que estar no lugar certo. Tudo aquilo que nos leva a atrair a Deus e dar maior afeto a alguém ou alguma coisa. Isso é adoração. Mas olha só que interessante, até o próprio Moisés teve dificuldade de avaliar seu pecado na perspectiva correta. Ao recontar o motivo pelo qual não entraria em Canaã, ele culpou o povo e não a si mesmo. Na verdade, o motivo para Moisés não entrar em Canaã era culpa dele mesmo, só que ele acabou jogando a culpa pro povo, né? Uma coisa que muitas vezes nós fazemos, porque é muito mais fácil lidar com o problema, lidar com a culpa quando nós jogamos ela para outras pessoas. É muito mais fácil, mas não é o mais correto e também não é o mais saudável. Porque quando a gente reconhece a nossa culpa, a gente consegue entender algumas coisas sobre nós que a gente consegue mudar aquilo. Mas quando não reconhecemos a nossa culpa, a gente sempre começa a jogar pros outros. Eu fiz porque não sei quem me falou pra fazer. Eu fiz porque eu tava lá e daí aconteceu, aquela pessoa me influenciou. Eu fiz porque a culpa foi sua, porque a culpa foi de não sei o quê. Não somos obrigados a nada. Nós temos o direito de escolha. E quando caímos em tentação, quando caímos em idolatria de outras coisas, então essas são escolhas nossas. É onde está o nosso coração. Quando a gente reconhece os nossos pecados, quando a gente reconhece a nossa responsabilidade, então a gente consegue pedir perdão para Deus, a gente consegue se arrepender e Deus nos perdoa. Por isso que é super importante a gente examinar a gente mesmo da forma correta. Mesmo assim, o Senhor é extremamente misericordioso para lidar com a gente quando a gente falha, para lidar com a gente quando a gente peca. Deus é misericordioso, é bondoso e é amoroso. Mas isso não significa que é uma porta de entrada pra gente fazer coisa errada. Mas significa que a gente pode contar com Deus que perdoa e que nos ajuda quando estamos arrependidos. Não se esqueça que Deus te ama profundamente e espera por você. Espera por sua adoração. Porque Ele é realmente merecedor de toda adoração. Vamos orar? Querido Deus amado Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos perdoa. Pedimos que, por favor, continue com a gente, que nós possamos sempre adorar o Senhor em primeiro lugar e ir até o Senhor e fazer tudo o que precisamos fazer para a Tua honra e para a Tua glória, porque nós
Te amamos, em nome de Jesus. Amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.